Olá, alunos do Pré-ENEM! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Marielle Lima, sou a tutora da Frente A de Biologia. Estou aí caminhando com vocês em busca da boa nota no Enem. A aula de hoje é sobre nutrição e sistema digestório. E como é de praxe, vocês já sabem, eu vou diminuir aqui a minha tela Nós começamos aí com a definição da nutrição. Então, para nós, seres humanos, nós temos uma nutrição heterotrófica, ou seja, nós nos alimentamos às custas de outros organismos. Além disso, nós somos seres onívoros, porque nós temos uma variedade aí na ingestão de alimentos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. A dieta são os tipos e as quantidades de alimentos que nós ingerimos. E para termos uma dieta ideal, ela deve ser composta por carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais, vitaminas e água. E nós vamos falar sobre cada um deles. Começando pelos carboidratos e lipídios, que são os nutrientes energéticos. Eles é que vão fornecer energia às nossas células. Então, os exemplos de alimentos que são ricos em carboidratos, eu trouxe para vocês o mel, que ele contém a glicose, a cana-de-açúcar, que contém sacarose, e os cereais, que contêm amido. Agora, exemplos de alimentos ricos em lipídios, nós temos a margarina, que contém a gordura, nós temos carnes com gordura, que contém gordura, e nós temos o amendoim e a soja, que contém óleos. Agora, falando das proteínas, que são os nossos nutrientes plásticos, elas fornecem grande parte dos aminoácidos de que nossas células precisam para produzir suas próprias proteínas. Como elas são as principais constituintes estruturais do nosso corpo, elas são conhecidas como nutrientes plásticos. E alguns exemplos de alimentos ricos em proteínas, nós temos as carnes, carne de frango, carne vermelha, nós temos os ovos e também temos o feijão. Agora falando dos sais minerais, eles são nutrientes inorgânicos que fornecem a organismos alguns elementos químicos importantes, como o cálcio, que estão aí presentes na composição dos nossos ossos, o fósforo, que faz parte do nosso ATP, e o ferro, que é um componente do nosso sangue. E exemplos de sais minerais, nós vamos ter os cloretos e os fosfatos. Eu trouxe para vocês o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, e o cloreto de magnésio. Já as vitaminas, elas são substâncias orgânicas necessárias em quantidades muito pequenas, mas que o nosso organismo não consegue fabricar. Na falta de uma determinada vitamina, as enzimas elas não conseguem atuar adequadamente. E isso pode causar prejuízo às nossas células. Na falta de alguma vitamina, nós podemos desenvolver as avitaminoses. E isso pode causar danos à nossa saúde. E eu trouxe para vocês o exemplo da doença do escorbuto, que é a deficiência de vitamina C. Então, o escorbuto ele foi descoberto nas navegações. As pessoas passavam muitos dias dentro dos barcos e tinham uma alimentação muito precária, muitas vezes carne seca, biscoitos, que são alimentos pobres em vitamina C. E com isso desenvolviam fraqueza, a gengiva sangrava, hemorragia na gengiva, e em casos mais graves podiam levar até a morte. Então, eu trouxe para vocês aqui um quadro que ele tem as vitaminas lipossolúveis, vitaminas hidrossolúveis, as suas fontes alimentares, os benefícios à saúde e as consequências da deficiência. Então, vocês parem o vídeo, deem uma olhada nesse quadro, leiam esse quadro atentamente. Para não ficar muito extensa a nossa aula, eu coloquei aqui as vitaminas que, na minha percepção, são imprescindíveis vocês saberem. Que é a vitamina A, que vocês vão encontrar elas em legumes verdes, verduras, laticínios e fígado. Os benefícios à saúde são componentes de pigmentos sensíveis à luz nos olhos,
manutenção do nosso tecido epitelial. As suas consequências. A consequência da deficiência dessa vitamina são cegueira noturna, cegueira permanente, ressecamento extremo da pele. A vitamina D, que é muito falada, né? Vamos pegar um sol aí para repor a nossa vitamina D. Ela também está presente nos laticínios, nos ovos, óleo de fígado, de bacalhau e na luz ultravioleta, que é a nossa na exposição solar. E os benefícios à saúde é a absorção de cálcio, formação dos ossos e a consequência de sua deficiência é o raquitismo, que são deformidades nos ossos. Nós temos a vitamina E, que vocês vão pausar o vídeo e vão ler o quadro todo. A vitamina K, que é outra também muito importante para vocês saberem, ela é encontrada nas verduras. Ela tem benefício à saúde porque ela é relacionada à coagulação do sangue, e isso é muito importante. E a sua deficiência pode causar hemorragias. Aí nós temos o ácido fólico, a vitamina B1, a vitamina B2, a vitamina B3, a B5, a B6, a B12, que é muito importante vocês saberem. E aí ela é encontrada nas carnes vermelhas, nos ovos e nos laticínios. Os benefícios à saúde é que ela participa da produção de ácidos nucleicos. E a consequência de sua deficiência são anemia perniciosa e distúrbios neurológicos. Essa vitamina é muito importante, gente. E também nós temos a biotina, que depois vocês vão ler, e nós temos a vitamina C, que é o ácido ascórbico, que ela é encontrada em frutas cítricas, verduras, tomates. Os benefícios à saúde, ela participa da formação do colágeno nos dentes e ossos e do tecido conjuntivo, dos vasos sanguíneos. Ela é provável auxiliar na resistência às infecções e a consequência da sua deficiência pode causar o escorbuto. E no escorbuto acontece rompimento da pele, dos vasos sanguíneos e dos dentes. Tudo bem? Então, foquem nessas vitaminas que eu marquei, estejam com elas na ponta da língua, leiam todo o quadro, com certeza vai ser um diferencial para vocês. Agora nós vamos entrar no sistema digestório, começando pela definição, que segundo Amabis e Marto, o sistema digestório compõe-se de um longo tubo com cerca de 9 metros de comprimento em um adulto, que é o tubo digestório, e de algumas glândulas associadas. E aí nós temos as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Então a organização do tubo digestório começa na boca, passa pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado, intestino grosso e termina no ânus. E nós vamos falar sobre cada um deles. Então, começando aqui pelo intestino delgado, ele possui pouco mais de 6 metros de comprimento por 4 de diâmetro, isso no adulto, tá, gente? E ele é dividido em 3 regiões, que é o duodeno, que possui cerca de 25 centímetros, o jejuno, que possui cerca de 4,5 metros, e o ilho, que compõe aí cerca de 1,5 metro, certo? Já o intestino grosso, ele possui cerca de 50 centímetros de comprimento e entre 6 e 7 centímetros de diâmetro. E, assim como o delgado, ele também é dividido em 3 partes, que é o colo, ou cólon, e o reto. Falando agora das glândulas salivares, na boca aí desemboca ductos das principais glândulas salivares, e são elas as parótidas, essa primeira que eu circulei aí para vocês, as glândulas submandibulares, também está circulada aí, e a sublingual. Então, elas são responsáveis pela produção de saliva. A saliva é composta de 99% de água e sais minerais, muco e amilase salivar, que é uma enzima digestiva. Por isso que nós dizemos que a digestão começa na boca. Nós temos o pâncreas, que ele possui cerca de 15 centímetros de comprimento. Ele produz secreções digestivas importantes que desembocam no duodeno. E também ele possui outras células importantes, que são células que produzem hormônios. Esses hormônios são liberados no sangue
e eles controlam aí a taxa de glicose no nosso sangue. Nós temos o fígado, que é a maior glândula do nosso corpo. Ele pesa cerca de 1,5 kg no adulto. Ele é localizado no lado direito, na altura das costelas, e ele produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar. Outras funções importantes do nosso fígado é o armazenamento de glicogênio, fabricação de ureia, eliminação de álcool e substâncias tóxicas e a destruição de hemácias. Gente, o fígado ele é um órgão muito maravilhoso. E agora vamos entrar no processo de digestão. Então, o processo de digestão é um processo de desmontagem molecular em que complexas moléculas de alimento vão sendo quebradas progressivamente até poderem ser absorvidas pelas células do corpo. Então, nós temos aí que os carboidratos serão quebrados em monossacarídeos, as proteínas quebradas em aminoácidos, os lipídios quebrados em glicerol e ácidos graxos, os ácidos nucleicos quebrados em bases nitrogenadas, pentoses e fosfato. Então, vamos falar sobre a mastigação, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a digestão, ela tem início na boca. Nós mastigamos com o auxílio dos dentes, partimos os alimentos em pequenos pedaços que são aí misturados à saliva. A língua, ela gera o movimento alimentar na cavidade bucal, ela leva o alimento para um lado, para o outro, promovendo aí a mistura com a saliva e facilitando a trituração pelos dentes. Após isso, nós temos a deglutição, que é quando o bolo alimentar, constituído por partículas de alimentos misturadas com a saliva, ele é empurrado pela língua para o fundo da garganta e engolido. O bolo alimentar ele segue pela faringe, localizada na região da garganta, e penetra no esôfago, como vocês podem observar nesse GIF. Então, nós temos aí no esôfago o peristaltismo. O esôfago ele é um tubo que percorre o tórax, atravessa o diafragma e desemboca no estômago. O bolo alimentar ele é empurrado por ondas de contração da musculatura lisa. Isso é o que nós chamamos de ondas peristálticas. Então, o peristaltismo ocorre também no estômago e ao longo dos intestinos. No primeiro GIF, vocês podem ver aí o que seriam as ondas, né? Essa contração levando o bolo alimentar aí pelo esôfago. E essa imagem do Homer Simpsons é mostrando aí os movimentos peristálticos que a gente já conhece, né? Como foi dito, acontece no estômago e no intestino, então quando a gente escuta aquele barulhinho, né? Aquela barriga roncando, é porque está acontecendo o peristaltismo, contração da musculatura lisa. Então vamos falar da digestão no estômago. A chegada do bolo alimentar ao final do estômago estimula a abertura da cárdia. Então, nesse GIF que eu coloquei aí, vocês conseguem ver o tubo do esôfago e logo abaixo do esôfago tem a cárdia, que é um orifício que vai comunicar ambas as estruturas. Então, desce o bolo alimentar pelo esôfago, a cárdia relaxa, esse bolo alimentar passa e a cárdia se contrai. Esse movimento da cárdia impede que haja o retorno alimentar, tudo bem? Então, quando vazio, o estômago lembra a letra J, quando cheio, ele assume a forma ovoide, podendo armazenar cerca de 1,5 litro de alimento. Ele produz cerca de 3 litros de suco gástrico, que é composto por ácido clorídrico, que é o HCl, e por pepsina. Então, o controle hormonal da digestão no estômago. A secreção de suco gástrico ela vai ser estimulada por impulsos nervosos e pelo hormônio da gastrina. Então, através dos sentidos mesmo, pelo cheiro, pela visão, vai acabar estimulando a produção da gastrina. E também em contato, células do nosso estômago em contato com proteínas, promove a liberação de gastrina no sangue. Então, nós temos lá a gastrina circulando no sangue e quando ela atinge novamente o estômago, ela mantém a secreção de suco gástrico. Agora vamos falar um pouquinho da digestão das proteínas no estômago.
a pepsina, que é uma enzima que catalisa. Catalisa significa acelerar, tudo bem? Então, a pepsina, que é uma enzima que acelera a quebra de proteína, ela é secretada pelas glândulas da parede estomacal, em forma de pepsinogênio, e em contato com o ácido clorídrico da mucosa gástrica, ela vai se transformar em pepsina. Então, vamos raciocinar. Glândulas da parede estomacal liberam pepsinogênio. Quando esse pepsinogênio encontra o ácido clorídrico, ele se transforma em pepsina, ok? Nós temos também a renina, que ela é produzida em grande quantidade no estômago de recém-nascidos. E nos recém-nascidos, ela provoca a coagulação das proteínas do leite. Então, falando agora da digestão das proteínas no estômago, nós temos que o ácido clorídrico, ele é um conteúdo gástrico ácido com pH por volta de 2. Esse ácido, ele mata micro-organismos, ele amolece partículas alimentares e favorece a ação da pepsina. Então, o alimento, ao chegar no estômago, ele permanece aí por volta de 4 horas ou mais, até se transformar em quimo. O quimo é uma massa acidificada e semilíquida. Então, observem aí nessa imagem que ao final do estômago nós temos um piloro. Esse piloro, ele realiza movimentos alternados de contração e relaxamento. É através dele que vai ocorrer a passagem desse quimo para o intestino delgado. E ele se contrai, assim como a cardia, o mecanismo é o mesmo. Ele relaxa, o quimo passa para o intestino delgado. Ele se contrai, impedindo o retorno desse quimo. Então, a digestão no intestino delgado, falando agora do controle hormonal. Então, o quimo, a acidez do quimo vai estimular a secretina. Pelo sangue, essa secretina chega ao pâncreas, que libera o bicarbonato de sódio, deixando o conteúdo mais alcalino, né? E aí, esse conteúdo alcalino vai deixar o pH por volta de 8 a 8,5. E isso deixa o ambiente ideal para a atuação do suco intestinal e suco pancreático. Então, as gorduras ou as proteínas, elas estimulam células do duodeno a liberar no sangue a colecistoquinina. Observe na imagem que o duodeno, ele é a primeira porção aí do intestino delgado, né? Então, acaba o estômago e a gente já entra diretamente no duodeno. Então, o duodeno vai liberar essa colecistoquinina e essa colecistoquinina, ela promove a liberação da bile. Se vocês observarem o GIF, nós vemos aí o ducto colédoco e o ducto pancreático. Ambos estão desembocando no duodeno. Então, observem que existe uma conexão. Então, a colecistoquinina, que é liberada pelo duodeno, ela promove a liberação da bile, atua sobre o pâncreas, estimulando a liberação das enzimas digestivas, componentes do suco pancreático. Então, aqui nós temos um esqueminha desse controle hormonal. Então, nós temos aí a gastrina, que é liberada pelo estômago e ela atua no estômago. Nós temos a colecistocinina, que é produzida pelo duodeno e atua na vesícula biliar e no pâncreas. Nós temos a secretina atuando no pâncreas. E aqui embaixo nós temos a enterogastrona. A enterogastrona é qualquer hormônio produzido pelo duodeno, tudo bem? Então, aqui eu trouxe para vocês um quadro para ajudar a gente a fixar esses hormônios, é muita informação. E aí nós temos o hormônio que é a gastrina, que é produzida no estômago. O órgão-alvo dela é o estômago e a função dela é estimular a produção de suco gástrico. Nós temos a secretina, que é produzida no intestino. O órgão-alvo dela é o pâncreas e a função dela é estimular a liberação de bicarbonato de sódio. Lembrar que o bicarbonato de sódio deixa o pH mais alcalino. E também nós temos a colecistoquinina, que é
é produzida no intestino delgado. Os órgãos-alvos dela é o pâncreas e a vesícula biliar, e a sua função é estimular a liberação da bile pela vesícula biliar e a liberação de enzimas pelo pâncreas. Então, gente, esse quadrinho vocês podem parar novamente o vídeo e copiar porque ele é bem importante, para vocês não se perderem com tantos hormônios. Agora nós vamos falar da digestão das proteínas no intestino delgado. Então, as proteases atuam no duodeno, completando a digestão das proteínas. 3 delas são secretadas pelo pâncreas e são elas: o tripsinogênio, que vai se transformar em tripsina pela ação da enteroquinase. Então, observe a imagem, onde a enteroquinase ela é liberada aí pelas células do duodeno, ela está atuando no tripsinogênio, transformando em tripsina, ok? Nós temos o quimiotripsinogênio, que transforma-se em quimiotripsina através da ação da tripsina. Então, a tripsina ela é bem importante porque ela vai atuar nas outras. Nós temos também a procarboxipeptidase, que ela se transforma em carboxipeptidase pela ação da tripsina também. Uma observação é que termina no duodeno a digestão das proteínas, que ficam reduzidas a seus aminoácidos componentes. Agora vamos falar da digestão dos carboidratos no intestino delgado. Então, a digestão do amido e do glicogênio, que havia começado na boca por ação da amilase salivar, irá terminar no intestino delgado, no duodeno. Então, nós temos a amilase pancreática, que é a amilopsina. Ela catalisa a quebra de moléculas de poli e oligosacarídeos em disacarídeos e maltose. Nós temos a maltase, que ela vai quebrar a maltose em 2 moléculas de glicose. Nós temos a sacarase, que vai quebrar a sacarose em glicose e frutose. E nós temos a lactase, que quebra a lactose em glicose e galactose. Agora vamos falar da absorção dos produtos da digestão. Então, a digestão de moléculas dos alimentos se completa no duodeno, isso fica claro, né? O jejum e o ilho, eles vão atuar principalmente na absorção dos nutrientes e água. Então, o pré-agueamento da superfície, que são as famosas microvilosidades. As microvilosidades internas do intestino delgado, elas aumentam a superfície de contato com os nutrientes e, por isso, a alta capacidade de absorção. Então, nós temos aí os nutrientes que serão absorvidos por essas microvilosidades do intestino e eles vão chegar aos capilares sanguíneos e vasos linfáticos das vilosidades intestinais e após isso eles chegam no nosso sangue e em todas as nossas células do corpo. Agora vamos falar do armazenamento de glicogênio no fígado, esse órgão lindo e maravilhoso que tanto nos ajuda, né? Então, após uma refeição rica em açúcares, células do fígado vão absorver boa parte de moléculas de glicose do sangue e vão converter essas moléculas em glicogênio. Quando a taxa de glicose no nosso sangue diminuir, as células hepáticas vão converter esse glicogênio anteriormente guardado em moléculas de glicose, liberando na circulação. Então, vocês observam como o fígado é nosso amigo, né? Como ele percebe, assim, que a gente está com baixa de glicose no sangue e eu vou ajudar vocês, vou transformar esse glicogênio aqui em glicose. Agora vamos falar das funções do intestino grosso. Então, na extremidade fechada do seco, vocês podem ver na imagem onde está escrito seco, localiza-se o apêndice vermiforme. Gente, o apêndice, ele não tem função. Ele só dá problema, né? E alguns cientistas acreditam que são órgãos vestigiais aí da nossa evolução e acabou ficando e não ajuda em nada, só dá problema pra gente. Então, o seco, ele continua pelo colo ou cólon e ele lembra um U invertido e ele é dividido em 4 regiões. Nós temos o colo ascendente, o colo transverso,
o cólon descendente, o colo sigmoide e vai terminar aí com o reto, né? A última região do intestino grosso é o reto que termina no ânus. Agora vamos falar da absorção de água e sais. Então, a refeição ela vai passar cerca de 9 horas para chegar ao intestino grosso, onde vai permanecer aí de 1 a 3 dias, acreditem. Nesse período que essa refeição tá aí, né? Ocorre a proliferação de bactérias na massa e parte da água e dos sais é absorvida. Na região final do colo, os resíduos da digestão estão constituindo as fezes. Cerca de 30% dessas fezes é constituída por bactérias vivas e mortas, e cerca de 70% das fezes aí é constituída por sais, por muco, fibras de celulose e outros componentes não digeridos. A cor escura das nossas fezes é decorrente dos pigmentos provenientes da bile. Agora vamos falar um pouco da nossa flora intestinal, que é no intestino grosso que vivem diversos tipos de bactérias, que produzem, em troca de abrigo e alimento, vitaminas, como a tiamina, a riboflavina e a vitamina K, que vocês vão ficar com ela na ponta da língua, né? Porque é uma vitamina muito importante. A vitamina B12, outra vitamina também muito importante que vocês têm que saber, entre outras vitaminas. Elas constituem a nossa flora intestinal e sua presença evita aí a proliferação de bactérias patogênicas. Então é muito bom a gente ter essas bactérias boas vivendo no nosso intestino. Agora vamos falar da defecação, né? Então o reto, ele fica geralmente vazio, ele enche-se de fezes antes da eliminação delas. E nós temos aí o esfíncter interno do ânus, que é um músculo involuntário que relaxa após distensão provocada pela presença das fezes. Então, trazendo para a prática, o esfíncter interno do ânus, ele é aquele músculo que quando relaxa, a gente sente que precisa ir ao banheiro. Ele é involuntário. Então, quando a gente sente aquela vontade, é esse esfíncter aí que está atuando. E aí, depois dele, nós vamos ter o esfíncter externo do ânus, que é um músculo controlado voluntariamente. E digamos que na prática é quando a gente sente a vontade, dá aquela segurada e vai no banheiro. É graças ao esfíncter externo. Então, a contração da musculatura abdominal mais o relaxamento dos músculos esfíncteres anais, eles que permitem a expulsão aí das fezes. Então, gente, nós chegamos ao final da nossa aula e, como de costumes, vamos resolver uma questãozinha do Enem. E eu trouxe para vocês uma questão do Enem 2018. E como eu já ensinei para vocês, a gente lê primeiro o que pede para depois ir para o enunciado da questão. Então, aqui, o que está pedindo é o seguinte: esses ácidos atuam no processo de modo A. Opa, então vamos ver qual a atuação dos ácidos em determinado processo. Então, bora lá ler o enunciado. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar, ou seja, eles não têm afinidade com água, né? São insolúveis em água. Então, esses ácidos biliares, eles atuam no processo, né? Que é a emulsificação aí desses lipídios, de modo a, letra A, hidrolisar os lipídios. Hidrolisar é quebrar com água. Lise é quebra, hidro é água. Então, não dá para quebrar os lipídios com água porque eles não têm afinidades com água, né? Então, essa questão A aí tá fora. Agir como detergente? Então, gente, emulsificar, finge que essa minha mão aqui é um lipídio. Então, essa bile, ela vem, engloba essa gordura, que isso é o processo de emulsificação. E emulsificar é atuar como um detergente. Como vocês devem ter visto na química, o detergente ele tem propriedades
na qual eles têm, parte dele tem afinidade por água, parte dele tem afinidade com gordura. E isso faz com que a gente promova aí a limpeza, né? Que a gente consiga usar o detergente para limpar gorduras, lavar nossa louça. Então, sim, esse processo de emulsificação é agir como um detergente, né? Vai pegar essa gordura de modo a facilitar a sua digestão, ok? Vamos para as demais. Letra C, tornar os lipídios anfifílicos. Não, né, gente? Não faz muito sentido. Promover a secreção de lipases. Também não. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Essa que não tem nada a ver mesmo, né? O trânsito intestinal dos lipídios. Não. Então, a gente fica aí com a letra B, que é agir como o detergente. Certo? Amém, Billy, né? Nos ajuda aí, ácidos biliares. Obrigada. Então, gente, essas são as minhas referências. Essa foi nossa aula de hoje. Obrigada para quem ficou até aqui. Estudem. Não esqueçam de revisar as vitaminas e façam questões. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!